Eu sou o Ed Renekiewicz e este é o podcast do Conversas Pastorais. Conversas Pastorais é um movimento de pastores, pastoras, lideranças comunitárias, gente envolvida com o dia a dia da igreja. Uma reflexão teológica, bíblica, interdisciplinar a respeito do evangelho, da fé cristã e da experiência religiosa e muito voltado ao dia a dia da vida de igreja. E hoje a nossa conversa será com absoluta certeza extraordinária, desafiadora e inspiradora. Eu tenho 3 convidados, 2 doutoras e 1 doutor que vão nos conduzir numa reflexão muito importante sobre espiritualidade, experiência religiosa, saúde integral, saúde mental, saúde psíquica, saúde emocional, a saúde da alma ou a saúde integral. Eu estou aqui com a doutora Érica Nakano, com a doutora Camila Torres e com o doutor Alberto Neri. Os 3 doutorados pelo Instituto de Psicologia da USP, mas eu queria apresentar um de cada vez. E eu começo com o Alberto. Alberto, bem-vindo. E o Alberto está lançando o livro A Vida Sempre Tem um Sentido? É uma pergunta. A vida sempre tem um sentido? Como encontrar significado nos altos e baixos da sua jornada? E esse é um texto muito interessante. Eu ainda não li, mas já recomendo, porque o texto já vem recomendado. E o Alberto é fundador do Instituto de Psicologia e Logoterapia. E o Alberto vai falar para a gente um pouquinho sobre isso. E o doutorado do Alberto foi sobre distresse moral em pastores adventistas na cidade de São Paulo. Alberto, bem-vindo. Eu estou curiosíssimo para falar sobre logoterapia, espiritualidade, distresse moral, vida pastoral. Será que vai dar tempo da gente conversar hoje à tarde? Dá para começar pelo menos a conversa, né? Agradeço o convite também. É uma satisfação estar aqui com as minhas colegas. Há tanto tempo a gente estuda juntos psicologia da religião, e a gente conversa também como pessoas que têm a mesma fé sobre os dilemas, né, que um cristão ele tem num mundo como esses, e também na questão mais específica do cristão profissional, que são os pastores, pastoras, e como as questões de saúde mental os afetam. Mas acho que dá para falar um pouquinho de cada um, sim. Muito bom, obrigado por atender esse convite e estar aqui nessa conversa pastoral. É uma conversa sobre as conversas dos pastores, é uma conversa sobre as conversas que os pastores têm com as pessoas, e uma conversa pastoral também, porque não é uma conversa pastoral. A gente vai ter agora. Camila, bem-vinda, prazer ter você aqui no nosso podcast do Conversas Pastorais. A Camila também é doutora e a tese de doutorado foi sobre religiosidade e experiências anômalas no protestantismo brasileiro. Estou curioso também para ouvir sobre isso, a gente já conversou sobre isso, mas quero ouvir mais sobre essa interface aí entre experiência religiosa, saúde mental, como essas coisas se intercambiam e como se complementam, se distanciam, se aproximam, enfim. Muito obrigado, bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. E legal demais falar dessas coisas, vamos conversar, vamos sim, prazer. Érica Nakano. Érica, nós já conversamos sobre tradições meditativas, contemplativas na fé cristã. E ter você de volta aqui no nosso podcast do Conversas é muito bom para falar sobre isso daí, saúde mental, saúde espiritual, saúde psíquica, emocional e espiritualidade. E hoje, especialmente, naquela primeira conversa a gente conversou sobre a sua tese de doutorado sobre as tradições contemplativas, mas hoje o que me interessa é ouvir o seu mestrado, que foi sobre o burnout com pastores e pastoras. Quase não tem isso, né? Mas a gente pode conversar. Bem-vinda, muito obrigado. Obrigado, Ed. Uma alegria estar aqui também novamente, junto com o Alberto, a Camila. E esses são temas que
que estão sempre assim, não só nos nossos estudos, mas no nosso coração também. São coisas, você nos convidou para falarmos de temas que nós gostamos de compartilhar. Então, vamos começar aí uma boa conversa. Não imagino onde a gente vai chegar, mas o ponto de partida já é extraordinário. Alberto, fala um pouco. Você quer começar por onde? Quer começar a falar sobre distress moral? Que eu quero entender esse Pode negócio. ser, até porque ou sobre o livro, ou sobre a logoterapia. Acho que dá para juntar um pouco de cada, assim, né? Porque do distress moral. A gente, lá na Universidade de São Paulo, nós três assistimos muitas aulas com o Dr. Esdras Vasconcelos, que acho que é a grande autoridade no assunto, no tema estresse no Brasil. E eu e a Érica fomos orientandos dele. E em um determinado semestre ali, ele apresentou esse conceito de estresse moral, que é um conceito relativamente novo assim, no universo do estudo do estresse. De estresse, na verdade, tem uma pequena distinção técnica, né? Nós normalmente usamos o termo estresse para tudo, sim, mas o estresse ele é uma palavra em si neutra. A gente associa a algo negativo, mas o estresse não é necessariamente negativo. Pelo contrário, é um fenômeno muitas vezes essencial à vida. Agora, o estresse negativo, ele é tecnicamente chamado de distress. Então, o distress moral é o estresse negativo e que está ligado necessariamente a alguma questão de ordem moral. O termo vem do contexto laboral, onde que ele foi descoberto pelo professor Jameson, um professor de uma universidade norte-americana, trabalhando com enfermeiras. Ele percebeu que muitas vezes as enfermeiras eram orientadas pelos médicos a fazerem determinadas condutas, por exemplo, dar um medicamento para um determinado paciente com um determinado quadro, e que elas mesmas não concordavam com aquele procedimento. E muitas enfermeiras têm um conhecimento absurdo, não é, sobre as doenças, ainda mais aquelas especializadas, atenderam muitos casos, e elas têm condições de questionar uma conduta médica. Em alguns casos, até você pega um médico menos experiente, elas até podem saber mais do que aquele médico. Só que por conta da questão institucional, elas não podiam questionar e elas eram obrigadas a realizar os procedimentos, exatamente, as prescrições. Então, o estudo começou com isso. Um tipo de fenômeno que o ambiente do trabalho coloca a pessoa nessa condição. E ele falou de outras circunstâncias, né, também onde isso poderia acontecer. Na época eu estava terminando o mestrado, entrando no doutorado, à procura de um tema, e eu falei assim, olha, eu trabalhei, né, como pastor por 13 anos, então eu tinha essa experiência de conhecer bem, na época eu estava bem na minha fase de transição de carreira, assim, saindo do ambiente pastoral e indo para o ambiente acadêmico, e eu pensei assim, eu conheço um lugar onde esse tipo de coisa acontece também, com uma certa frequência, mas em termos de ciência a gente só pode falar de hipóteses. Eu falei, eu quero ver se realmente é uma impressão minha, ou se de fato, conversando com os pastores, nas conversas pastorais, eu consigo identificar esse mesmo tipo de fenômeno acontecendo. Então, o distress moral no ambiente do pastor é quando o pastor se vê, de alguma maneira, forçado a agir de tal forma que ele mesmo não agiria, mas por força das questões institucionais, ele acaba tendo que exercer um determinado papel, tomar algumas decisões, e isso, obviamente, alimenta um conflito interior. Agride a consciência e... Um termo mais comum no português, alguns pesquisadores traduziram para falar disso no português, eles usam o termo sofrimento moral. Sofrimento moral. Dá para ter uma ideia, talvez até um pouco mais clara, assim, do que se trata o distress moral. Uhum. Pode dar algum exemplo, não? Lembra? Posso, vários. Bom, como eu não estou mais formalmente ligado, né, à instituição, eu posso falar, e eu falo com muita tranquilidade, porque eu venho do contexto adventista e esse trabalho, de maneira alguma, foi feito com o objetivo de se desmascarar algo, ou pelo contrário, com o objetivo mesmo de se entender, primeiro identificar se existia ou não, a minha hipótese era que sim, e ajudar, né? Tanto aqui no final da tese tem ali algumas propostas, tive a oportunidade de já falar em contextos para pastores adventistas, apresentar essas propostas.
porque o objetivo é justamente evitar. Um certo nível não tem como. Toda profissão vai ter um certo nível de estresse moral, mas alguns tipos desse estresse seriam desnecessários. Por exemplo, vamos supor que numa determinada igreja o pastor ele está tratando de uma situação ali que, vou pegar um exemplo simples aqui, hipotético, tá? E um casal de jovens vem e fala para ele que eles tiveram uma relação sexual antes do casamento, isso não é público, e ele, ou melhor, não é do conhecimento de todos, mas por alguma razão existe alguém num contexto superior a esse pastor que sabe também, mas até então é sigiloso. E esse pastor fala, vou fazer o casamento desse casal. Eles estão com o casamento marcado, a coisa ainda não se alastrou, tem poucas pessoas que sabem ali, mas não é algo ainda de domínio público. E esse pastor, por exemplo, é pressionado a não fazer. Então vem lá alguém que sabe, isso daí um superior dele, olha, eu fiquei sabendo de tal coisa, aconteceu aí na sua igreja, e se você fizer esse casamento, né, pelo menos na igreja adventista, o pastor, se ele souber, né, ou se for algo público, algo dessa natureza, ele não pode ir lá e oficiar o casamento. E ele gostaria de fazer, ele conversou com aquele casal, ele, né, orou com eles, para ele tá tudo certo, diante de Deus, e enfim, o casal quer ter aquela bênção, e ele não pode fazer o casamento, porque senão ele vai ter problemas com a instituição num nível superior de estresse moral. Então, decisões administrativas, onde um nível superior vem e interfere, e o pastor não pode agir com a autonomia que ele supostamente teria, configura-se de estresse moral. Questões doutrinárias, por exemplo, pode acontecer. Tem vários assuntos no cristianismo que a gente não tem uma posição final, mesmo dentro das denominações, mas tem aquela que num determinado contexto, num lugar, é mais aceita por aquela comunidade. Sim, eu imagino o horizonte de conflito que existe entre o pastor ser fiel à sua consciência, ser fiel a Deus, ser fiel à compreensão do evangelho que ele tem, ser fiel aos seus compromissos e vínculos de afetos, as relações afetivas no contexto da comunidade, ser fiel à sua relação institucional, o que em última instância é o que garante o seu emprego, o seu sustento familiar. Sim. E isso tudo é fator de muito estresse e de muito sofrimento moral. A sua pesquisa foi sobre burnout com pastores e pastoras. Sim. A gente associa o burnout, Érica, com excesso de trabalho. O sofrimento moral é uma fonte de... que agudiza a dor, a angústia que vai levar num burnout, vai levar num esgotamento. Né? Você passou por aí ou como que foi a sua pesquisa? É interessante a tua pergunta, porque tanto de estresse moral quanto burnout, nós podemos dizer que, parafraseando, né, um capítulo de livro do Dr. Esdras Vasconcelos, eles são troncos de uma mesma raiz. Nós temos um ponto de partida comum, se a gente pode assim dizer. Um de estresse é um estresse, como o Alberto falou, um estresse ruim. Negativo. E até uma dica para quem quiser guardar, a gente lembra desse prefixo disfunção, né? Okay. Dislexia, por exemplo. Então, o distresse é esse estresse ruim. O burnout, ele é uma cronificação de um estresse. E um outro ponto que eu... até estou pensando agora, Alberto. Um outro ponto em comum é a questão laboral. Né? São estresse relacionado à situação... Eu não gosto, Ed, de falar situações do trabalho. Eu prefiro situações mais ligadas à nossa vocação, porque é possível a gente falar burnout, por exemplo, de uma mãe. É um papel que ela desempenha. Então, para a gente não ter uma noção, descaracterizar essa noção de ser só algo da empresa, do trabalho, né? Ele é algo ligado mais com o teu papel e com a tua vocação. Então, eu acho que tem esse ponto em comum. A diferença é que o burnout, ao meu ver, né, ele não está
exclusivamente associada a questões morais, como o próprio termo de estresse moral sofrimento se propõe. moral, o burnout não está necessariamente associado. Sim. Então, por exemplo, dos fatores que eu identifiquei no meu estudo, não existem só fatores morais. Existe, por exemplo, uma sobrecarga de trabalho. Existe uma autocobrança, existe culpa, existe apatia, existe... Agora, mas existe também uma vontade uma vontade de largar, de desistir. Aí você pode estar ouvindo, né? Eu falando assim, pensando, mas todo mundo tem vontade, uma hora de jogar tudo pro ar. Estou lembrando o profeta Jeremias. Ele disse, se eu tivesse asas, eu voaria para longe daqui. Até o profeta Jeremias, acho que viveu uma vontade de desistir. Largar, assim. né? Moisés, né? Toma que o povo é seu, eu não sou pai desse povo aqui, né? Então, eu acho que tem pontos que a gente pode identificar, né? Do estresse moral e do burnout, tem pontos em comuns, mas tem essa questão de não ser algo especificamente moral. O estresse o conceito de estresse vem da engenharia, né? Do quanto um material, pelo menos foi o que eu entendi, e a imagem que eu tenho é da bola. O quanto que um material consegue voltar à sua forma original tendo sofrido uma pressão. O burnout é quando a bola ficou achatada porque eu sentei em cima dela e depois ela não volta ao normal. O burnout é quando deformou, é alguma coisa assim? Ah, sim, né? O própria palavra burnout vem do verbo burn out, que é um queimar-se totalmente. Você trouxe aí uma figura de uma bola. Eu penso numa figura de um fósforo, né? Que quando aquele fósforo queimou total, você pode pegar ele e passar ele na caixinha de fósforo para acender quantas vezes você quiser, ele não vai acender. Ele pode acender dependendo do tamanho que ele estiver, se você colocar ele de novo num outro fogo, por exemplo, né? Se você liga ele lá, um fogo com fogo. Então, ele é esse esvaziamento, esse esgotamento, esse queimar-se total, né? Agora, eu vou complicar de vez, Camila. Deixei você por última, por propósito, porque eu quero complicar de vez. Tá bem. Nós estamos falando de pastores, pastoras, lideranças religiosas, espirituais, guias espirituais, com sofrimento moral, de estresse, burnout, vontade de desistir, gente consumida pela culpa, com sobrecarga de trabalho, que não consegue enxergar-se, que não tem tempo de olhar para si mesma, pressionado de cima, enfim... Aí essa pessoa está diante de um auditório com 1.000 pessoas, de um auditório com 300 pessoas e os auditórios religiosos com a fenomenologia do êxtase, dos estados alterados de consciência. Como é que a gente encontra caminhos para discernir o que é maluquice e o que é Espírito Santo? Você passou por isso aí na sua reflexão. Pois é, essa pergunta... Essa é a pergunta, né? Acho que temos alguns caminhos aí importantes, né, a serem pensados com tudo isso. Acho que de maneira alguma a gente tem uma resposta única para isso. Sim. A gente tem caminhos e caminhos com tudo isso. E assim, acho que a princípio a resposta que me vem é assim... A gente tem uma pessoa no púlpito, a gente tem um auditório lá das 1.000 pessoas todas. E... Como é que a gente ouve, como é que a gente escuta o que cada uma está falando a partir do seu olhar, a partir do seu sofrimento, a partir da sua vivência? Como é que a gente entende essa diferenciação entre aquilo que é nosso e aquilo que é do outro, para que a gente consiga identificar algumas coisas? Então, assim, uma coisa sou eu, enquanto líder, olhando para esse grupo a partir do meu olhar, de tudo isso que eu estou vivendo, de tudo isso que eu estou sentindo, identificando aquilo que meu grupo está vivendo. Outra coisa, esse grupo, por si, pelas suas experiências, por aquilo que eles mesmos vão passando, a lógica do púlpito nem sempre combina com a lógica das pessoas, com aquilo que as pessoas estão vivendo, né? Nem sempre as coisas casam umas com as outras.
a gente tem alguns critérios aí para analisar essas questões, critérios estatísticos mesmo, né? A gente tem algumas escalas, a gente tem algumas questões sobre tudo isso, mas a gente tem alguma questão que tem a ver com o grupo, tem a ver com a vivência, tem a ver com aquela experiência daquele contexto que vai contando pra gente a forma como algumas coisas vão funcionando. Então, uma das questões para a gente pensar um pouco nessas questões de saúde, de doença e de tudo isso é assim, o que o meu grupo está dizendo? Isso é contextualizado? Uma coisa é a gente viver uma experiência fora desse contexto, outra coisa é eu viver essa experiência dentro do meu contexto. Então, eu estou num culto, tem uma expectativa em relação a alguma coisa, tem algo acontecendo, e aí tem um contexto para isso, né? Espera-se alguma coisa a respeito disso. Isso me dá indicações que essa experiência tem mais a ver com questões de saúde do que com questões de adoecimento. Outra coisa é uma pessoa me contar uma experiência... Diga. O que você está dizendo é se a experiência vivida naquele contexto está dissociada da realidade ou se está associada à realidade, é isso? Não só à realidade, mas ao grupo. Então, para eu dar um exemplo... A realidade do grupo. A realidade do grupo. Uma coisa é uma pessoa me dizer assim, eu vi um anjo. Ah, ok. Isso dentro de um contexto religioso tem um significado. Então, se eu estou num culto no qual outras pessoas estão me relatando que viram anjos, que tiveram algum tipo de experiência em relação a um anjo, eu tenho um caminho de análise a partir disso. Se uma pessoa está no meio da rua e me diz que viu um anjo no ônibus, isso tem um outro significado, isso tem uma outra questão associada, envolvida com tudo isso que está acontecendo. Então, o contexto no qual ela está inserida, a expectativa que eu tenho para que a pessoa veja ou não um anjo diante dela... Se tem um ambiente de acordo com... Exatamente. Ela acabou de cantar ali que tem anjo voando naquele lugar, né? Como diz o... Claro, e fora que assim, também o que significa eu vi um anjo? Porque uma coisa é a pessoa me falar que com a retina, né, com os olhos dela, ela tá vendo o anjo diante dela, isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa me contar que ela viu um anjo enquanto uma experiência subjetiva que ela teve, quando ela fechou os olhos, ela imaginou. Tem um outro, um significado mesmo, né, de como essa frase é atribuída pra gente. Então, contexto é uma coisa muito fundamental para que a gente enxergue, para que a gente identifique essas coisas todas. Que acho que é um ponto de base importante para a gente pensar isso. No quanto a gente identifica uma experiência como patológica ou uma experiência religiosa, um ponto-chave é um ponto do contexto. Um outro ponto é a questão da funcionalidade mesmo. Então, assim, isso é alguma coisa que está me paralisando, isso é alguma coisa que está me deixando improdutiva. Eu estou tendo algumas experiências que são experiências que não estão me deixando trabalhar, porque eu estou com dificuldade, né? Assim, tô perturbada com as experiências que eu estou tendo. Isso está fora dos meus contextos, isso não combina com o significado que eu tenho para a minha vida. Que eu acho que a gente conversa com várias dessas questões aí do estresse, por exemplo, né? Se eu tenho uma experiência que foge de tudo aquilo que eu tenho enquanto esperado na minha vivência, enquanto fé, enquanto propósito, e isso faz com que eu não consiga trabalhar direito, isso faz com que eu não consiga me relacionar com a minha família, isso faz com que eu tenha problemas porque eu estou tendo uma experiência esquisita, que eu não consigo justificar por uma lógica de pensamento que eu tenho. Isso também tem alguma questão de funcionalidade, então me atrapalha de alguma forma para que eu não consiga viver algumas coisas aí que são importantes. A gente vai estabelecendo alguns critérios, né, de análise, de escuta, de padrões mesmo, para que a gente entenda se isso combina. Um ponto que eu acho que é importante de lembrar é que, assim, o próprio CID, Código de Doenças Internacionais, né, certo. esse que nós conhecemos, quando a gente vai pegar um atestado, a gente tem lá o CID. O próprio CID coloca a diferença dessas experiências, quando eu vou diferenciar uma experiência do ponto de vista patológico de uma experiência religiosa, ele coloca esses critérios, como o critério do contexto, o critério social, o critério da funcionalidade. Ele determina, então, ele insere a possibilidade da existência das experiências religiosas enquanto experiências religiosas, não enquanto adoecimento. A gente tem que ouvir um pouco de tudo isso para que a gente compreenda. Isso é de extrema importância para a gente desmontar alguns preconceitos que tratam a experiência religiosa como alguma coisa, como um arrebatamento do juízo. Exato. Né? E quando a experiência religiosa me qualifica para encarar o meu mundo, viver a minha realidade, viver a minha vida, é uma experiência religiosa na categoria do que nós estaríamos aqui chamando de saúde. E quando uma experiência religiosa me incapacita, me inviabiliza, me desconecta do meu mundo, é uma experiência religiosa patológica. Exato. Perfeito. Agora, pergunta para vocês três. Eu acho que a gente podia começar a interagir um pouco mais aqui, cada um atropelar o outro Tá bom. de boas.
Vamos pensar na figura do líder religioso, do pastor, da pastora, da pessoa que lidera um grupo religioso. Quais são os sintomas que eu, como pastor, por exemplo, poderia observar em mim se os meus sentimentos, o meu estado de saúde está sendo comprometido? Tanto no distress, quanto no burnout, quanto na patologia mesmo, que pode se complicar ainda mais, né? Ir mais longe do que um burnout. Sim. Quais são os sintomas? O que eu poderia observar em mim mesmo como pastor? E também, quando é que... Não, vou parar por aqui. Quais são os sintomas? Depois eu vou para uma outra pergunta. Eu poderia começar pelo burnout, que eu acho que é algo muito curioso. Eu tenho sentido a necessidade de repetir isso, sabe? Porque o burnout, às vezes, ele é associado a um cansaço e a uma exaustão. E não é só isso. Então, exaustão, ela pode ser um dos sintomas, como você trouxe sintomas. A maior pesquisadora do campo, mundialmente falando, a Cristina Maslar, ela coloca a exaustão, o esgotamento, como uma primeira dimensão da síndrome, que a gente pode dizer um primeiro sintoma. Mas existem outros dois, que na boca do povo fica meio desapercebidos. Um segundo, ela trata como despersonalização. Alguns chamam isso de cinismo. Fale mais sobre isso. É muito interessante. Por favor. Se a exaustão, o esgotamento, ela pode ser considerada uma dimensão daquilo que o indivíduo está sentindo, a despersonalização é aquela dimensão que ela vai interferir o relacionamento interpessoal e especialmente com as pessoas que eu cuido. Então, se você é um pastor, a despersonalização ela pode aparecer como uma objetação, uma relação. Você trata não mais as tuas ovelhinhas, os membros das pessoas que você cuida como pessoas, mas como objetos. E a terceira dimensão é a baixa realização profissional. Que daí é aquela dimensão estritamente relacionada com o trabalho mesmo em si. Com o trabalho, com a tua carga horária. Não tem necessariamente a ver com produtividade. Não. Tem a ver com senso de realização naquilo que faz ou naquilo que é feito. Mas tem implícito de um sentimento de estar sendo inútil no que eu estou fazendo. Não está... O que eu estou fazendo não está resultando, não está frutificando, não está sendo eficaz. Essa sensação. Essa sensação. Só dessas 3 dimensões que eu acabei de falar, pensa comigo. Já tem aqui, a gente já pode pensar em sintomas físicos, cansaço, insônia, mas não só isso, né? Tem também como que estão as minhas relações aqui com as pessoas que eu cuido, que eu trato, a despersonalização, e como é que está a minha relação, vai aparecer sintomas ligados ao meu trabalho, como é que está a minha relação institucional com os meus amigos que eu trabalho, que daí não são os que necessariamente eu cuido, né? Então, pelo burnout, eu responderia assim. E o distress moral se manifesta nas 3 também. Uma coisa curiosa do distress moral é que ele é, na sua natureza, um conflito de consciência, só que aí a gente pode pensar, ok, mas o conflito de consciência ele é inerente, não só à vida do pastor, à vida de um cristão. Só que não é o conflito de consciência no sentido de estou fazendo algo errado, necessariamente, né? Que esse é o conflito de consciência clássico, né? do cristão. Olha, eu deveria estar fazendo aquilo, aquilo era o certo e o que eu estou fazendo está inadequado. O conflito de consciência do distress moral do pastor muitas vezes é o oposto. Do tipo, eu estou fazendo o que é certo e querem que eu faça o errado, o que eu considero errado. E isso vai, por exemplo, na questão da rotina do trabalho. Qual é o dia de folga do pastor? Sim. Por exemplo. Qual é o dia de folga? Falam que é segunda-feira. Supostamente é segunda-feira, né? Só que muitos pastores não têm folga na segunda-feira. E aí dele, porque qual é a função? Por exemplo, ele tem que estar à disposição.
Ele chega para a liderança da igreja dele e diz assim, olha, pessoal, segunda-feira não me liguem, tá? Se tiver algum problema, se tiver alguma situação, eu vou silenciar os grupos do WhatsApp, eu nem vou pegar meu celular. A gente conversa de novo na terça. Será que isso é aceito? Aí não é nem a instituição superior, a própria comunidade. Só que, então, é uma questão de carga de trabalho mesmo. Ele nem consegue, muitas vezes. E quando ele faz isso, ele se sente culpado. E esse é um caso clássico. E se acontecer alguma coisa? Esse é um caso clássico que ele deveria estar fazendo algo que ele não está fazendo, né? Ele deveria estar descansando. Você sabe que o primeiro caso de burnout na igreja adventista, eu estava procurando uns materiais, eu encontrei esse artigo que eu escrevi, acho que em 2006, 2007, uma coisa bem antiga, assim, e era sobre burnout de pastores. Saiu numa revista de pastores lá da igreja adventista, Ministério. E eu coloquei ali a história. O primeiro caso que a gente tem registrado de burnout foi de Tiago White, que era o marido de Ellen White e que era o primeiro pastor da igreja adventista. E foi um caso sério, assim, porque ele morreu com 59 anos, se eu não me engano. Com 44 anos ele teve uma crise que a gente não sabe exatamente, né? Na época não tinha, mas que dá a entender, ao ponto dele não participar da reunião da Associação Geral, que era a mais importante. Não pôde ir, ficou impossibilitado. Nesse contexto ele teve ali o que no inglês, nas cartas lá está um stroke, que pode ser um derrame, um ataque cardíaco, assim. Qualquer coisa dessa natureza, assim. E ele era cobrado pela própria esposa. Em que sentido? Você tinha que descansar e você não está descansando. E tem cartas, né, registradas lá da Ellen White, escrevendo para ele sobre a necessidade de descanso. E tem uma carta muito curiosa que, se eu não me engano, nem está publicada essa carta, está só nos arquivos ali, que ela diz assim para ele: orar é bom, mas agir de acordo com a vontade de Deus é melhor, no sentido de que ela estava cobrando. Olha, você sabe que você tem que descansar. Então, quer dizer, e se a gente for voltar para a igreja apostólica, é capaz de ter lá... Está na origem de tudo, né? Está na base. O esgotamento, o burnout, né? O estresse está em tudo que é lugar, e faz muito tempo, né? Que agora a gente tem ferramentas de diagnóstico, de critérios de avaliação. Agora, essa sua resposta, Érica, foi interessante, que você passou pelo cinismo. Porque quando você falou de despersonalização e de objetificação da relação, eu não fui levado em primeiro lugar para a minha relação com as pessoas, mas comigo mesmo. Quando eu sou cínico e passa pela questão do auto-engano, dos conflitos de consciência. Então, aí você falou o esgotamento, a despersonalização e a baixa e o senso realização de vazio profissional, né? A baixa realização profissional. Então, quando que eu percebo que eu estou lidando com algo que é inerente à minha função pastoral e já está se tornando patológico? Porque isso que o Alberto estava falando, se está no primeiro casal adventista, e se a gente lembrou do profeta Jeremias e do Moisés, então é atávico. Mas, então, viver sob pressão é atávico. Agora, quando é que eu percebo que esses sintomas não são a convivência inerente com a pressão da minha atividade pastoral, mas já está se tornando patológico? Tem alguma dica? Eu acho que a gente tem algumas. Primeiro que assim, como é que a gente categoriza sofrimento? Quando vocês estavam falando, né, eu estava me lembrando um pouco disso. Eu tenho a impressão que a primeira resposta que a gente vai ouvir de algum líder, de alguma pessoa, ela vai dizer assim: eu estou em sofrimento, eu estou diagnosticando, estou identificando algo enquanto sofrimento. O sofrimento é o mesmo para cada um de nós? Certamente não. Então, cada um vai ter um limite, cada um vai ter um jeito aí de lidar com aquilo, cada um vai dizer o quanto acha que está passando do ponto, né, em relação a tudo isso. A gente tem algumas questões, então acho que eu votaria um pouco, inclusive na minha resposta anterior, de dizer assim, talvez a gente possa identificar algumas questões que ultrapassam aquilo que eu estou identificando enquanto os meus limites. Por exemplo,
funcionalidade. Então, isso que a Erika está dizendo para a gente. Então, eu não estou mais conseguindo identificar que eu estou sendo funcional. Eu não estou mais conseguindo me relacionar com as pessoas, eu não estou mais conseguindo produzir de uma forma como eu gostaria de produzir, eu não estou mais tendo prazer em alguma atividade que eu gostaria de ter prazer. Acho que um ponto que conversa com tudo isso que a gente está dizendo é assim, quando a gente fala de líderes religiosos, e aí vou falar bem no nosso contexto aqui cristão, porque quando a gente fala de burnout, né, na clínica psicológica, por exemplo, uma das coisas que a gente vai ver é assim, como é que a gente pode estabelecer alguns limites, como é que a gente pode lidar com isso para que a gente tente dar uma olhada nisso tudo que a gente está vivendo para se afastar, né? Um pouco desse ambiente que talvez esteja sendo mais adoecedor, enfim. Quando a gente fala de líderes religiosos, a gente fala de uma pessoa que ela não tem qualquer chefe. Se eu vou reclamar do meu trabalho, eu vou dizer assim, eu tenho o meu chefe, e o meu chefe está sendo uma pessoa que está cobrando muito de mim, está exigindo demais de mim, eu posso tirar o meu fim de semana e falar assim, eu não vou conversar com o meu chefe durante esse fim de semana porque ele está me cobrando. Os líderes, eles não têm qualquer chefe, né? É claro que ele pode ter uma organização institucional que fala de alguma coisa, mas quando a gente combina, eu acho que isso é muito particular da questão dos líderes religiosos, quando a gente vai combinar a questão do que a gente chama de vocação pastoral, do ministério pastoral, com a profissão pastor, a gente entra em pontos que atravessam outras coisas, de sentido. E aí a gente talvez até entre nas questões lá do Viktor Frankl. Como é que eu me afasto do meu chefe, sendo que o meu chefe é esse que me chamou para o trabalho, né? Como é que eu estabeleço, na verdade, alguns limites entre esse chefe e a minha pessoa. Não dá nem para mudar de empresa, né? Não posso Você vai levar o currículo empresa. Lá na Adventista, na Batista, na Presbiteriana. O chefe é o mesmo. O chefe é o mesmo e a sua qualificação não é suficiente também, né? Para o nível abaixo ali do chefe, né? Não é suficiente. Porque se você é um pastor adventista e você está insatisfeito no seu contexto, você vai para onde? Eu tenho a impressão, pastor, que assim, em algum momento a gente vai lidar com a questão dos líderes enquanto uma carreira, enquanto uma profissão, assim como nós lidamos com as nossas outras profissões. Sim. Em algum momento a gente vai chegar num ponto, porque a gente tende a ter um processo muito... a gente vai alargando um pouco as fronteiras de dizer, mas é o ministério, mas é a minha vocação, mas a gente suporta um tanto. Chega um momento que a gente diz, calma, deixa eu olhar funcionalmente o que está acontecendo. Minha família está prejudicada, os meus amigos são prejudicados, a minha saúde está prejudicada. A gente tem sintomas mesmo, né? Desde questões de sono, de alimentação, de estresse, de ansiedade, de depressão, disso que eu estou relatando enquanto sofrimento, de falta de prazer naquilo que a gente está vivendo. A gente vai lidando com algumas dessas coisas que, nesse sentido, a gente vai colocar a carreira pastoral, se é que eu posso dizer dessa forma, assim como a gente vai colocar em qualquer uma das outras profissões. A partir do momento que isso torna-se algo para além desse limite, deu. Então, quando eu experimento sofrimento e eu experimento perdas, o que você está chamando de prejuízo, né? O meu rendimento está diminuindo, eu não consigo ler mais o tempo que eu lia, eu não consigo produzir o que eu produzia, eu demorava, por exemplo, no meu caso, né? Eu demorava um período para produzir um artigo, agora eu preciso de 3 dias, eu precisava, eu não... Então, as minhas atividades e tudo mais, sofrimento e perda. Agora, isso que a gente está conversando aqui, eu acho que para nós, pastores, tem um agravante, que é o que você já sublinhou, que o nosso chefe é Deus, né? Então, se eu estou vendo o jogo de futebol, o onipresente está tá aí vendo futebol, tem ovelha sofrendo, né? Mas isso é muito mais da cabeça do pastor do que do próprio Deus onipresente, onisciente, etc. Então, assim, o nosso chefe é Deus. Mas eu acho que tem uma outra coisa, que os nossos modelos heróicos, eles não nos ajudam muito. Então, quando o apóstolo Paulo fala, de boa vontade me gastarei, me deixarei gastar, ele está dizendo, eu sou um fósforo que queima, eu sou um palito que queima nas 2 pontas. E parece que é bonito isso, da gente se dedicar intensamente, da gente, uma postura meio de uma ação perto do martírio, assim. É bonito sofrer pelo evangelho, messiânica. É bonito, messiânico, né? Aí já é um adoecimento
maior ainda, mas essa ideia de que é bonito eu sofrer pelo Evangelho, pela Igreja de Jesus, o Paulo fala, eu sofro o que resta das aflições de Cristo. Então, assim, eu estou sofrendo em solidariedade ao sofrimento de Cristo. Tudo isso não ajuda muito quando não bem interpretado e não bem compreendido. Né? O modelo pastoral, os heróis, eles são todos adoecidos. Sim. Os líderes denominacionais, os pastores presidentes de denominação, os grandes evangelistas, tudo uns caras que, Deus que me perdoe, mas a gente vê tantos escândalos morais, a gente vê uns esgotamentos, as fraturas familiares. Quer dizer, todos os nossos grandes heróis, eles quebraram em algum lugar. E isso tem que dizer alguma coisa para nós. E em termos do modelo, ainda mais até do que o apostólico, o que foi construído posteriormente com essa autoridade pastoral. Né? Uma igreja num modelo hierárquico, que não era a realidade dos primeiros cristãos. Então, o pastor hoje em dia a gente está falando aí, né, minimamente desde a Reforma Protestante, mas os modelos, né, pastorais dos padres anteriormente não era muito diferente. Ele assume uma condição de que ele é o chefe ali e que tudo funciona a partir dele. Só que você vai para a igreja apostólica, era uma igreja onde você tinha os crentes realizando o trabalho, não uma pessoa. Sim. Então a gente adota esse modelo. Uma comunidade. E uma coisa curiosa sobre a amostra que eu estudei, por exemplo, que eram 20 pastores, todos eles trabalhando aqui na realidade da Grande São Paulo, alguns com igrejas maiores, outros com várias igrejas pequenas, mas todos lidando mais ou menos com o mesmo tipo de público, mesma carga de trabalho. E 50% da minha amostra, ela deu a entender que já havia pensado em desistir, que é um número alto. Né? Dos meus 20, 19. Qual a grande diferença entre eles que eu percebi na questão específica do distress moral? E aí entra a questão da logoterapia. Então, uma das saídas que alguns adotavam era, de fato, planejar a vida para sair. Eu vou fazer algo, mas eu não vou continuar nisso daqui. Outros adotavam essa postura do cinismo, da despersonalização, assumiam essa baixa realização, mas eles falavam, mas isso aqui é o que eu tenho que fazer, eu tenho aí mais 10 anos, mais 5 anos. Principalmente os mais velhos tinham essa postura, até por uma questão de ser mais difícil fazer a transição de carreira, também foram ali se calejando, aprendendo a lidar com certas situações, mas eles se viam como profissionais, que é o que a Camila colocou. Eu sou um profissional aqui, eu estou aqui para exercer uma função, fazer o que a igreja pede para mim, administrar a situação aqui sem causar problemas e ok. Então eles perderam um pouco do ideal que eles tinham quando começaram e se acertaram com aquilo por outros fatores. E em terceiro lugar, tinha aqueles que encaravam tudo isso e que para eles tá tudo bem. Por quê? Porque eles conseguiam enxergar um sentido maior por trás daquilo. Né? Cada um da sua maneira. E foi o eixo que eu encontrei para analisar ali. O Viktor Frankl fala exatamente isso. Né? O sofrimento, ele pode até deixar de ser visto como sofrimento na medida que eu encontro um sentido para ele. Então eles viam nisso mais uma das provações. Ser pastor é difícil mesmo, eu estou aqui trabalhando para Deus, e a aprovação pode vir da organização mesmo, pode vir dos irmãos, é assim, ser pastor é isso. E isso os fortalecia, não estou entrando no mérito se essa visão é teologicamente adequada ou não, mas na dinâmica psicológica deles, isso trazia força. E de fato, a gente não poderia imaginar que um trabalho espiritual, como é o trabalho pastoral e etc., com todas as demandas, fosse um trabalho sem distress. Vai existir. Né? O ponto é que alguns são desnecessários, alguns não precisavam estar ali. Esses causados pela organização, principalmente. Mas os outros, você está aconselhando pessoas, lidando com pessoas doentes, em sofrimento o tempo todo, administrando conflitos, tudo isso daí faz parte. Quando eles entendiam isso, eles se fortaleciam, né, para conseguir, apesar do distress, realizar o trabalho.
No meu caso, eu tive que passar por todos esses caminhos aí, de saúde, de adoecimento, de estabelecer limites, de tentar entender o meu ofício pastoral. Eu tenho um emprego como pastor-presidente da Igreja Batista de Água Branca, mas eu tenho uma vocação que transcende ao emprego, não é só um emprego. Eu trato meu emprego como uma vocação, mas dentro dessa relação existe muita coisa que eu faço como presidente de uma instituição religiosa que não tem nada a ver com a minha vocação pastoral, mas está misturado. Mas eu tenho também uma cultura profissional de sacerdócio. Então, existe um tipo de profissional que eu não ligo depois do expediente, mas o pastor não tem expediente. Sim. O pastor é como meu médico. Eu ligo para o meu médico sábado, 11 da noite, se eu estou com a minha filha, minha esposa no hospital. Então, o pastor é dessa categoria. E estabelecer esses limites, essas fronteiras, superando culpa, encontrando o que é legítimo, o que é saudável, né? Eu acho que a legitimidade passa pelo conceito de saúde. O que não é legítimo, o que não é saudável, porque me desqualifica para o dia seguinte. Eu quero ficar disponível o tempo todo. Não é possível. Eu acho que uma das coisas é a gente aprender a lidar com a nossa finitude. A nossa finitude. Eu acho, Ed, pegando esse gancho com você, que surgiu em uma das minhas entrevistas, uma pergunta que os pastores eles não sabem quantificar quantas horas trabalham. Isso já diz algo? Presente, eu não sei. Eu perguntei para uma pessoa assim, para um pastor, se você vai num aniversário, numa festa de aniversário de um filho de um membro da igreja, isso é trabalho ou não é trabalho? Ele fala, depende. Ele não consegue dar essa resposta. Se a família é muito minha amiga, eu vou estar ali livre, vou estar leve, não vou estar tão tenso. Posso até fazer uma oraçãozinha antes do parabéns. É lazer, não é trabalho. Mas se eu não tenho tanta proximidade, então parece simples quando a gente fala em colocar limites, mas é muito complexo no ambiente pastoral. Muito complexo. E nessa questão da finitude, que eu estava pensando aqui, é que assim, a gente tem um público que espera que você não lide com a sua finitude. Sim, a expectativa é que você... A projeção do super-herói, do santo. Completamente. Então, um pastor que chega para o seu público e diz, eu tenho limites, eu também adoeço, eu também tenho as minhas questões, ele corre o risco, né, de não ser bem visto, ele corre o risco de não ser esse pastor todo, ele tem que fugir de uma idealização o tempo todo. Ele lida com as questões dele, mas ele também lida com um público que espera dele que ele seja mesmo o super-herói, né, que ele tem que lidar com isso o tempo todo. É uma boa porta de entrada para a minha próxima pergunta. Eu já fui no púlpito da IBAB e mostrei minha receita do meu psiquiatra. Falei, olha, eu faço terapia, vou no meu psiquiatra, essa aqui é a minha receita. E quando é que eu sei que eu preciso de ajuda? A gente já falou sobre isso um pouco, mas eu gostaria que vocês três me convencessem como pastor a fazer terapia e buscar um psiquiatra. É falta de fé, falta de confiança em Deus, é demonstração. Isso vai me fragilizar diante das pessoas que esperam de mim que seja um homem de fé, um homem de Deus. O que vocês têm a dizer para mim? Olha... eu não sei se... A primeira vez que eu fui fazer terapia, eu me formei em psicologia. Eu já era formado em psicologia. Quando eu estudei psicologia, eu já era pastor. Eu não conseguia fazer terapia naquela ocasião, porque, primeiro, não sobrava dinheiro para terapia e para pagar outra faculdade, e segundo, porque eu também não tinha tempo para fazer. E então eu só fui fazer terapia depois de formado e depois de algum tempo ainda, e por uma questão muito específica, que era uma crise conjugal que acabou terminando num divórcio. Mas naquela ocasião, por exemplo, eu não avisei. Na igreja adventista você tem que avisar tudo o que você vai fazer. Acho que a maioria das igrejas são assim, porque tem lá o plano de saúde da igreja. E para aprovar a psicoterapia era uma coisa essa. Então tinha que passar na mesa administrativa do campo, ou seja, de várias igrejas.
e passa o nome lá, o pastor fulano está pedindo para fazer terapia. Por saber o que poderia surgir, eu preferi nem colocar, fazer o pedido oficial. Eu fui fazer por mim mesmo, arrumei a ajuda dos meus pais para pagar a terapia e fui fazer terapia. Mas, eventualmente, isso acabou se tornando uma coisa um pouco mais pública. E um dos meus colegas, que havia sido, inclusive, professor meu, uma pessoa que eu gostava muito e tal, uma vez a gente conversando num grupinho de pastores e tal, e ele, assim, abertamente falando, mas por que você faz terapia? Não, esse negócio de terapia... E ele sabia que eu era psicólogo e fazia terapia, né? Eu achei um ultraje, assim, aquilo ali. E eu falei para ele, olha, o senhor já fez, pastor? Com todo o respeito, obviamente, mas o senhor já fez terapia? Ah, nunca fiz. Eu falei, então o senhor não pode emitir uma opinião. Né? Obviamente que ele não gostou da resposta, mas isso para mim mostrou assim com muita clareza ainda, isso não é tanto tempo atrás, assim, a visão que se tinha. E a gente está falando de São Paulo, realidade de pessoas já que tem talvez até um pouco mais de conhecimento, não é? Não tem, a gente entende às vezes em certas igrejas mais tradicionais, no interior, mas aqui é Grande São Paulo. Então veja, é difícil para o pastor entrar nesse campo. E você convencer o pastor, muitas vezes, né, entrando bem na sua pergunta, não tem a ver com convencê-lo de que ele precisa de terapia. Às vezes ele até sabe, mas é convencê-lo de que apesar do que os outros podem falar, vai valer a pena ele fazer. Porque o medo é esse, e se descobrirem. Eu entraria por uma via assim. Olha, eu acho que existe uma grande complexidade nas relações de cuidado. E você tem uma profissão que você exerce o cuidado sobre outros. E eu tenho entendido que essa complexidade, eu colocaria ela num triângulo. Se você tem uma profissão, se você exerce um ministério de cuidado do outro, e eu acho que essa conversa ela é relevante para profissionais da ajuda de uma maneira geral. Eu gosto que os conversas pastorais, se vocês perceberem, fala pastores, pastoras e líderes comunitários. Sim. Chamou a atenção esse grupo que vocês se propõem, né, que o Conversas Pastorais se propõe a dialogar com esse grupo também. Então, existe o cuidado que você vai conceder ao outro, existe o autocuidado e existe a abertura para receber cuidado. Perfeito. Eu acho que eu não vejo possibilidade, inclusive nós, psicólogos, pastores, se uma destas 3 dimensões estiverem desajustada, eu acho que vai dar ruim. Oferecer cuidado, praticar o autocuidado e essa abertura... estar aberto para receber cuidado. Exato. E o psicólogo tem que ser cristão? De jeito nenhum. Porque muitos pastores vão colocar essa objeção ainda. Mas eu vou num psicólogo ali que ele não é cristão, e aí? Olha, às vezes é melhor que não seja, né? O meu caminho de resposta seria um pouco por aí, né? Eu entendo a psicoterapia como um espaço de ressignificação, um espaço da gente parar mesmo diante de algumas coisas e falar, deixa nesse contexto aqui, eu conseguir falar a respeito de coisas que eu não me permito nem pensar em alguns momentos. Essa tentativa da gente parar tudo que a gente faz em algum momento e falar, deixa eu falar aqui a respeito de algumas dessas coisas e ressignificar algumas dessas questões com essa outra pessoa, né, diante de quem eu me proponho estar, para que a gente pense em algumas questões, para que eu possa elaborar essas questões todas que eu estou lidando. Quando a gente fala dos pastores, dos líderes como um todo, os líderes, geralmente, eles se queixam do quanto eles não têm esses espaços de acolhimento. Acho que o Conversas também surge um pouco nesse espaço de vamos conversar, vamos compartilhar um pouco dessa nossa vivência aqui de tudo isso. Nem sempre isso acontece com a tranquilidade ou com a possibilidade de que talvez algumas pessoas tivessem, né, o desejo mesmo que elas tivessem de experienciar algumas dessas coisas. Acho que a terapia também surge nesse espaço delas poderem parar tudo, ressignificar algumas coisas, elaborar, pensar, falar em voz alta aquilo que ela não se permite pensar na experiência desse outro, que é um outro que
não vai julgá-lo, que não vai condená-lo, que não vai exigir dele as coisas que ele imagina que o auditório está exigindo, que vai de verdade estar nesse espaço de acolhimento e de reflexão. Por isso que eu acho que essa conversa aí, né, do tem que ser cristão ou não entra em questão esse ponto, porque a questão é de quem passa, né? A questão não é do terapeuta em si. Acho que do terapeuta, e acho que essa é a busca, e quem está ouvindo a gente aqui, né, nessa possibilidade dessa busca por esse profissional, busca um profissional com quem você se identifica, busca um profissional com quem você diga, eu vou falar daquilo que eu tenho de mais precioso aqui, que é a minha vida. Sim. Eu preciso querer falar das questões da minha vida com alguém que seja essa pessoa. Eu vou falar de coisas muito difíceis. Nem sempre é agradável fazer terapia. É desejável que seja. Mas se for uma pessoa com quem eu quero, isso é terapêutico por si. Você colocar sobre o pastor a responsabilidade dele buscar terapia, às vezes é um peso a mais. Então, uma das coisas que eu coloquei como proposta depois de entrevistar os pastores ali no final da tese, é que se fale mais sobre isso nos seminários. Ok. Porque não tem, pelo menos não tinha, né? Até pouco tempo atrás. A minha amostra ela é de 2019. Tinha pastores recém-formados ali? Não tinha. Outra coisa, as próprias instituições superiores, as lideranças das igrejas, dependendo do modelo, não é se é uma coisa mais episcopal, representativa, mas enfim, sempre a esfera de liderança, que ela coloque isso para o pastor como algo importante. Porque se você deixar para ele ainda tem esse peso de ter que decidir e bancar essa escolha. Se vem a instituição e fala, olha, temos um programa aqui, vamos encorajar os pastores, vamos trazer um psicólogo aqui para falar com vocês, você vai mostrando que isso é aceito. E aí a pessoa se sente mais à vontade, ela quebra os preconceitos. Se tem desde o seminário, então, nem se fala. Eu acho que tem o lance que você está dizendo, muito importante, de não colocar um peso a mais sobre o pastor, uma obrigação, mas como uma oferta de cuidado. Nós queremos cuidar de você. Exato. Nós queremos oferecer a você uma condição de cuidado. E aí também o espaço da terapia é o espaço seguro, né? Exato. Tem aquela história dos 3 pastores amigos que foram pescar, né, e resolveram contar o pecado um para o outro. Aí um falou, o meu pecado é na área da sexualidade. Falou, o meu é na área do dinheiro. E o outro falou, o meu é na área da fofoca. Então fica complicado. O terapeuta é um espaço seguro. Exato. Você tem garantia de que aquilo é inviolável, né? E uma outra coisa que eu penso é que a Bíblia fala que Elias era sujeito às mesmas paixões. E acho que a gente tem que mudar um paradigma de que o pastor, o líder espiritual, ele não é alguém que não tem problemas. Ele é alguém que lida de maneira saudável com seus problemas. Tá? Eu não sou um modelo porque eu não tenho problema. Eu posso ser uma referência de o que fazer quando você tem problema. Então, quando eu tenho uma crise conjugal, eu vou procurar um acompanhamento terapêutico, que foi o que você fez, Alberto. Né? Buscar ajuda. Eu acho que isso é muito importante e não é, no nosso tempo, no nosso mundo, uma expressão de fraqueza, é uma expressão de sabedoria. Não recorrer aos mecanismos de cuidado. E eu acho que talvez as pessoas não acreditem que funciona. O meu psicólogo é Jesus. Tem até um livro, né? Tem com um esse livro. título. Entende? Maior psicólogo. Mas ter um processo terapêutico, ter uma pessoa, como você disse, Camila, que é alguém com quem você se identifica, se sente à vontade. Agora, o distresse que inviabiliza, que vulnerabiliza, que incapacita, um burnout que me faz perder rendimento, isso, quando acontece isso, é fim da linha ou tem volta? Eu posso ter esperança? Sim, com Eu certeza. também acredito que sim. Acredito não. Quais são Tenho os certeza. caminhos de restauração da saúde e do vigor pleno? Aí? Eu acho que uma coisa que está cada vez mais em alta, assim, nas ciências da saúde de maneira geral, é a gente entender que sempre você está atuando no todo. Você não cuida do estresse só com terapia, só com medicamento. A gente está falando de estilo de vida. Então, acho que tudo começa por aí.
principalmente em cenários graves assim de burnout, normalmente o trabalho ele é a ponta do iceberg ali. É a gota d'água, mas você vai ver que tem toda uma disfuncionalidade mais ampla assim, na vida da pessoa. No caso de estresse moral, o que eu identifiquei, entre outras coisas? A maioria dos pastores não tinha ambiente de amigos com quem compartilhar alguma coisa, não confiavam uns nos outros ou confiavam limitadamente, não tinham tempo para atividade física, para se cuidarem. Às vezes aquela questão da culpa, né? Achavam, poxa, mas eu vou lá jogar bola, era para eu estar dando estudo bíblico, fazendo uma visita, Jesus vai voltar, né? Tem que trabalhar. Então, esse senso de urgência. Então, quando a gente fala vamos chamar de cura mesmo, de restauração, a gente está falando de uma mudança de uma maneira ampla. Hora de sono, alimentação, atividade física. Cuidado completo. A psicoterapia, por que eu acho que ela é um dos motores disso tudo? Porque ela ajuda a pessoa a tomar consciência. Mas certamente um caso desses, o psicólogo vai trabalhar encaminhando a pessoa para um educador físico, para um nutricionista, para eventualmente médicos que não são necessariamente psiquiatras, mas que vão cuidar. A própria questão orgânica, você tem que investigar se a pessoa tem alguma disfunção hormonal ali, que está, por alguma razão, deixando ela mais cansada, e aí se torna um efeito dominó. Então, qual é a causa? O Viktor Frankl fala que na psicoterapia você sempre tem que abordar, né, dos pacientes que chegam para a psicoterapia, você sempre tem que abordar sobre essas duas óticas. A ótica terapêutica pura, mas a ótica que ele vai chamar de somática, ou seja, o organismo como um todo. Obviamente ele era médico, ele tinha condições de olhar para o todo. A gente, com uma formação limitada de psicólogos, não nos impede. A gente trabalha com colegas, a gente encaminha, a gente consegue perceber isso daí. Sem uma mudança integral, aí eu acho muito difícil ter essa restauração. A pessoa pode até melhorar um pouquinho, mas ela vai voltar às mesmas rotinas e vai acabar no mesmo cenário. Eu provocaria você, Camila, com a seguinte questão. Por que a gente acha que um cérebro quimicamente alterado, deprimido, ou um cérebro estressado, queimado, que nem o fósforo, não consegue estudar para fazer uma prova de OAB, um exame de vestibular, ou não consegue escrever uma tese de doutorado? Por que a gente acha que esse cérebro consegue fazer um sermão para domingo? É verdade. Eu tenho a impressão que os nossos caminhos de resposta, eles vão, de novo, pela ideia de que a gente coloca essa questão, eu vou chamar de função pastoral, essa função de cuidados, né, como um todo, como se fosse alguma coisa muito diferente de algumas outras funções, como se tivesse um quê de especial, como se o pastor, de fato, ele tivesse uma sobrecarga de energia maior do que outras. Um suplemento tem um plus, espiritual, né? Tem um bônus. O Espírito Santo. Tem um Exatamente, exatamente. E a gente tem algumas questões aí, talvez até algumas leituras, inclusive teológicas, imagino eu, que vão falar, né, que é como se o sofrimento não caminhasse junto com Deus, o que é muito errôneo. Então, qualquer lógica de sofrimento é como se Deus estivesse ausente daquilo, né? Ausente ou daquele espaço. Deus, quando não está, isso é causador de sofrimento. Isso é equivocado por si. Eu acho Totalmente. que esse é um grande ponto da nossa vida. O Deus da Bíblia é um Deus que sofre. Exatamente. Quando a gente vai dando significado para o sofrimento, entendendo que ele faz parte, talvez a gente tenha alguns caminhos de cura, usando a palavra que o Alberto usou agora há pouco. Tenho a impressão que os processos de adoecimento, quando a gente fala das nossas lideranças, das nossas igrejas como um todo, nem só das lideranças, mas das nossas lideranças especialmente falando, é porque é como se a gente colocasse algum tipo de crença, de alguma carga extra, que tira a humanidade, que tira esse aspecto de que é um cérebro. É um cérebro que também pensa o sermão. É claro que a gente não está negando aqui, de maneira alguma, a gente não está excluindo nada. Muito pelo contrário, a gente está falando do aspecto humano com quem Deus se relaciona. Deus se relaciona com o meu corpo. É comigo, é com o meu cérebro, é com quem eu sou como um todo. Então, olhando para esse aspecto, é minha responsabilidade cuidar disso tudo. E Deus é Deus, né? Deus está junto com tudo isso, mas
acho que todas as vezes que a gente coloca algo para além daquilo que é nosso, daquilo que a gente dá conta, daquilo que é a complexidade do ser humano, a gente corre o risco de deslizar em alguma coisa e acreditar em algum tipo de superpotência, de superpoder, de alguma energia para além daquilo que a gente tem. Somos e temos uma limitação com tudo isso. O Alberto estava falando uma questão importante da psicoterapia, de novo, né, voltando nesse assunto, e inclusive a psicoterapia enquanto um espaço de ressignificação da minha crença. Eu não estou dizendo da minha crença enquanto algo que da minha fé, mas das minhas crenças. Exato. Não estou questionando o que eu acredito ou não. Não estou colocando Deus enquanto pauta. A não ser que seja uma questão, né? Mas não é esse o ponto. Mas assim, o meu espaço de olhar para tudo isso com tranquilidade e falar o que é que me faz sentido, o que é que eu acredito, por que faço o que faço, quais são os meus limites, quais são as minhas questões, até onde eu dou conta, até onde eu não dou conta, e será que eu preciso de ajuda nisso, o que me faz achar que eu dou conta de uma coisa que talvez não seja isso, por que eu tô associando falta de fé com esse sintoma aqui, por que eu tô botando, o que me faz acreditar que eu estou associando com fé alguma coisa que parece orgânico. Então, por que o membro da minha igreja que está me dizendo que tem uma coisa que se chama depressão, eu, enquanto líder, estou olhando para isso e falando, mas será que esse irmão tem que orar mais? Será que esse irmão tem que fazer alguma coisa em relação a isso? Por que isso está se colocando como uma interpretação na minha mente disso que ele está vivendo? Pensar nessas coisas, trazer esse debate à tona, de novo, num lugar seguro, num contexto seguro. Acho que a gente tem bastante medo de como é que essas coisas saem, de como é que essas coisas se perdem por aí, de como é que essas coisas vão circulando para além disso. Olhar para isso como questões de cuidado, de que quanto mais eu me proponho a isso, quanto mais eu ressignifico mesmo essas questões todas, eu também fico mais fortalecido pro cuidado. Eu me volto para a comunidade, né? Então, eu ressignifico em mim, eu me coloco à prova para porque essas expectativas que você falou não são só da comunidade em relação ao pastor, é dele em relação a ele mesmo. Essa crença de que ele, de fato, é alguém especial. Então, logo, ele não poderia estar sentindo tais coisas, passando por tais situações, e gera uma frustração muito grande. E a terapia é o lugar para se encontrar com isso. Aí a gente vai somando as coisas, né? Você pega, por exemplo, o Paul Tournier. Eu lembrei dele exatamente. Que traz a questão bom e velho Paul Tournier, que culpa traz a questão falsa, da culpa verdadeira, autêntica e inautêntica. Aquilo ali é um tema assim perfeito para você trabalhar, né? E que normalmente está ali nas questões do pastor, porque, poxa, mas eu não posso assistir o futebol. E ele começa a se sentir culpado porque ele está fazendo isso. É uma culpa inautêntica, a não ser que ele assista todos os jogos de todos os campeonatos do mundo, né? E não faça mais nada, mas isso é uma coisa assim muito relevante e que só na terapia. Porque com quem que ele vai falar sobre isso? Eu passei um período em que eu queria ver todos os jogos de todos os campeonatos do mundo. Eu passei um tempo grande no sofá da minha casa numa quinta-feira à tarde, numa quarta-feira à tarde. E eu fui buscar um acompanhamento psiquiátrico, hoje faço terapia, e foi difícil isso, de se dar conta de que existia um sofrimento e uma dor da qual eu estava fugindo e que eu não queria encarar. E esse processo foi muito importante. A gente acabou de lembrar, para quem não leu ainda, Culpa e Graça, do Paul Tournier, é quase que obrigatório para quem atua com atividades pastorais. E a versão atual, né? Preferencialmente, porque tem 3 capítulos que não tem os capítulos na primeira edição. Exatamente, e os 3 capítulos são maravilhosos. Érica, ultimamente, quando a gente fala em estresse, burnout, fala-se em meditação, mindfulness, essa coisa toda de contemplação, isso parece que entrou meio que na moda aí. Não é um pouco incoerente que pastores sejam tão estressados assim, em tese? Eles são... pastores e pastoras são pessoas dedicadas a uma vida de atenção ao mundo interior e ao mundo espiritual. Sim, eu fiz um mestrado junto comigo com um padre, que ele estava... amigo nosso, né, que a gente conhece. Ele estava vendo o mesmo fenômeno do burnout em freiras. E um dia ele falou,
dele mesmo. Ele falou, padres são pessoas que ensinam os outros a rezar, mas não gostam de rezar. Não rezam. Não. Eu acho que eu colocaria essa pitada aqui, que foi o que eu considero o link dessa transição minha de 6 anos estudar o que traz adoecimento para ir para o que traz saúde. Esse link do mestrado para o doutorado, ele me faz e tem me feito cada vez mais de entender que para um líder religioso, impreterivelmente, essa cura, essa restauração, esse fogo de novo aí do que foi queimado, ela tem que passar por as 3 dimensões. Pela psíquica, pela biológica e pela dimensão espiritual. E com a dimensão espiritual aqui, eu acho que faz muito sentido se for com a espiritualidade mesmo em si. Tem algo desajustado, tem algo que precisa ser trabalhado, tem algo que também precisa ser aprofundado aí na minha própria relação comigo mesmo, com as pessoas e com Deus. A primeira vez que eu escutei a palavra burnout, escutei ela de uma maneira, não era um diagnóstico, mas foi no meu primeiro retiro de silêncio que eu escutei assim que eu era uma forte candidata a desenvolver a síndrome do burnout. Você é uma forte candidata a desenvolver a síndrome do burnout. E eu saí daquele retiro com uma prescrição que não era uma opção para ir procurar a terapia. E eu me recordo que a terapia me ajudou muito, que eu acho que entra aí um ponto interessante, que eu julgo ser muito importante, com líderes religiosos, a diferenciação de papéis, né? O pastor parece que ele tem uma dificuldade, às vezes, de se descolar desse papel, né? Então, eu acho que passaria, sim, e nós temos, né? Quem não ouviu o podcast nosso, né? Do Correlê, eu acho que ali a gente comentou um pouco sobre isso. Existem, sim, práticas dentro da espiritualidade cristã que pode favorecer esse recover, né? Essa saúde voltar nesses aspectos. Bom, nessa conversa toda de saúde e adoecimento, a patologia, uma vida equilibrada, tudo, nós passamos por uma coisa que me interessa muito, porque eu acho que não é possível falar sobre espiritualidade sem falar sobre isso. O meu grande referencial teórico de espiritualidade, especialmente quando eu fui para a arena pública para falar de espiritualidade sem falar de religião, foi o Paul Tillich, e ele fala sobre a espiritualidade como essa busca do sentido último. E é muito bonita essa percepção do que o Tillich fala, que Deus é aquilo que confere sentido último à nossa existência, e tudo aquilo que nós julgamos que confere sentido último à nossa existência, esse é o nosso Deus. Então, espiritualidade e sentido é uma coisa muito importante. Então, vamos falar um pouquinho dessa logoterapia, Alberto. Fala pra gente, Viktor Frankl, logoterapia, como é que você coloca tudo isso aí na nossa conversa? O Viktor Frankl, ele fala, né, dessa possibilidade de um sentido último também. Ele não, obviamente que ele não vai afirmar isso, porque não é o campo dele, mas um dos motivos pelo qual a gente tem tantas pessoas religiosas, tanto do meio católico quanto do meio protestante, que procuram aprender a logoterapia e às vezes falam assim, eu queria fazer terapia com alguém da logoterapia, sim, é porque tem se tornado popular, pelo menos esse conceito, e que ele é verdadeiro, de que numa psicoterapia de base logoterapêutica existe a abertura para se falar sobre isso, que é o que o Viktor Frankl diz. Ele diz, a gente não pode afirmar, mas a gente pode especular. Não tem nada de anticientífico em se especular. E mais do que isso, principalmente tentando entender a referência do cliente, do paciente. É isso que importa ao terapeuta, né? E não classificar como patológico, por exemplo.
o fato dele ter uma crença, dele ter um sentido sobrenatural ou algo do tipo. Então a logoterapia abre essa possibilidade. E outra coisa que eu acho que ela favorece, ela não tem, justamente por não abrir essa possibilidade, ela não tem um olhar necessariamente negativo sobre a religião, o que hoje em dia acho que tem mudado, mas no passado era mais comum de algumas vertentes psicoterapêuticas de cara você já olhar para a religiosidade como algo que não seria saudável, como um indício de alguma patologia, de algum transtorno, ou de algum trauma, ou de algo do tipo, e principalmente a visão antropológica do Viktor Frankl, que eu acho que é o grande diferencial nesse aspecto. O Frankl ele vai tomar basicamente a sua antropologia e vai adaptá-la a partir do Max Scheler, que é um autor que olha para o ser humano como um indivíduo biopsicoespiritual. Só que o espiritual, nesse contexto, não é sinônimo do religioso, embora o religioso possa estar contido nesse espiritual. Então é aí que existe a abertura, e é assim que o Frankl vê. Só que o espiritual, para ele diz, o ateu também vai ter a vivência espiritual, que inclusive é uma... Embora ele tenha falado isso aí desde os idos dos anos 30 do século passado, é uma tendência na filosofia contemporânea. A gente vê autores como Alain de Botton falando da espiritualidade Ferry, do ateu, Luc Ferry, o André Comte-Sponville, todos esses autores falam disso. E é dessa abertura espiritual que o Frankl está falando. Então, o que cabe na dimensão espiritual do ser humano? Ele diz, ela é a que nos diferencia dos outros seres. É aquilo que é humano no homem. Então, os instintos, eles são exclusivamente humanos? Não são. As próprias emoções também não são exclusivamente humanas. Agora, a vontade de um sentido para a vida, o senso de humor, a religiosidade, o senso estético, a apreciação pela arte, a contemplação, todas essas são características que ele vai dizer dimensão espiritual do ser humano, não religiosa. Uhum. E o religioso pode estar ali ou não. Uhum. Por conta disso, dessa abertura, as pessoas, e elas acabam sabendo sobre isso porque lê lá o livro Em Busca de Sentido, ali o Viktor Frankl fala uma coisa ou outra, mas também por recomendação. Muitos pastores e padres, né, citam, recomendam, falam, então o pessoal vai. E aí, de fato, quando chega na terapia, tem uma abertura para isso. Qual que é a luta que a gente tem ali na formação de logoterapeutas? E muitos psicólogos cristãos procuram aprender a logoterapia. A nossa luta é quase que o contrário ali. É conscientizar o pessoal, ok, você pode ser uma pessoa religiosa, o seu paciente uma pessoa religiosa, mas psicoterapia não é encontro de oração. Uhum. Nem aconselhamento pastoral. Nem aconselhamento pastoral, sim, nada do tipo. O aconselhamento cristão é psicoterapia. O pessoal entender que, embora na logoterapia se abra essa porta, é sob uma ótica da psicologia, de uma teoria psicológica. E a questão do sentido último, aí é todo um capítulo à parte do Viktor Frankl, que ele coloca ali no livrinho A Presença Ignorada de Deus. Presença Ignorada de Deus. Que é uma obra já um tanto quanto complicada, não é uma obra simples de se ler, você tem que ter um certo conhecimento tanto da logoterapia quanto de filosofia, de teologia, para você entender do que ele está falando ali. Mas ali ele coloca abertamente que existe essa possibilidade. E isso se conecta com a teoria de uma maneira mais objetiva, para mim, muito quando ele fala da questão do sofrimento. Porque o que ele diz sobre o sofrimento, né? Quando a gente é incapaz, né? Aquelas grandes tragédias mesmo da humanidade ou da vida de alguém, onde por mais esforço que você faça, não tem um sentido ali aparente. E, então ele faz a analogia, ele diz, só que da mesma forma que o animal, por exemplo, ele não é capaz de entender certas coisas que são exclusivas do humano, quem garante para nós que numa dimensão superior não possa existir também coisas que são incompreensíveis e que lá elas seriam, mas que o ser humano simplesmente não alcança, né? Aí ele está falando já do sentido último das coisas. E ele tem uma frase que é muito legal quando ele diz assim, que o que é incompreensível não precisa ser necessariamente inacreditável. Então ele abre essa porta mesmo, isso é inegável. Só que ele faz uma distinção
quando ele está dizendo isso aqui é filosofia. A Presença Ignorada de Deus é a tese de doutorado em filosofia do Viktor Frankl. Não é necessariamente a obra psicoterapêutica dele. A gente tem que ter fazer essa diferença. E vários, não é todo mundo que pensa assim, mas vários colegas logoterapeutas que eu tenho conversado se posicionam dessa forma também. Porque senão a logoterapia vai virar uma teoria psicológica religiosa e não é o objetivo. Exatamente, eu acho que as duas confusões são complicadas. É o terapeuta querer fazer aconselhamento pastoral e o pastor querer pagar de terapeuta e psicólogo. Né? Se eu quiser saber mais sobre Viktor Frankl, a obra dele, onde eu posso acessar? Pode entrar no Instagram, principalmente, que é o canal que a gente comunica mais ali, o Logoterapia BR. Logoterapia BR. @Logoterapia BR, ali Ótimo. vai as informações de tudo, dos cursos. No Instituto a gente tem curso de formação, pós-graduação, cursos livres, tem bastante conteúdo ali. Hoje, felizmente, a gente tem uma vasta gama aí de materiais e a leitura dos livros, principalmente. Qualquer livro aí do Viktor Frankl que você pegar para ler, principalmente. Começaria por onde? Em Busca de Sentido, Em a Busca obra de clássica. Sentido. A Vontade de Sentido. E o meu livro é um livro voltado para isso, né? Ele foi feito como um livro... As dúvidas que eu fiquei lendo o livro Em Busca de Sentido, eu procurei responder nesse livro. Foi uma pesquisa aí de quase 10 anos, assim, indo atrás, né? Conhecendo os lugares, conversando com pessoas, trazendo a parte histórica. Ótimo. E ele é um livro, quase que um livro... paradidático aí para complementar a obra do... Já está à disposição. Está à disposição, saiu tem 3 semanas. Alberto Neri. Só colocar no Amazon ali. Sempre tem um sentido. Editora Planeta do Brasil, lançado agora em 2023. Fica aí uma recomendação para você que quer saber um pouquinho mais sobre logoterapia e a obra de Viktor Frankl. E o canal do YouTube também, se procurar lá pelo meu nome, Alberto Neri, tem um monte de aulas ali, conteúdos. Perfeito, muito bom. Eu queria também fazer uma propaganda do nosso episódio do Correlê. Nós dois, Érica. É o episódio 23 do meu podcast pessoal, que é o Correlê. E o tema foi contemplação e meditação. E o episódio 24 eu gravei com a Petra Chaves, que foi Escute Teu Silêncio, também importante. Olha, eu quero agradecer demais para mim por essa conversa tão esclarecedora e inspirativa, mas com certeza eu falo em nome de todos nós, os pastores, as pastoras e nós que lidamos com a experiência religiosa, temos a nossa experiência religiosa, lidamos com a experiência religiosa e lidamos com o cuidado. Que bonito isso. Oferecer cuidado, praticar o autocuidado, estar aberta para receber cuidado. Eu conversei com 2 doutoras, a Camila Torres e a Érica Nakano, e o Alberto Neri, também doutor, e apesar de serem doutores da área de psicologia e saúde mental, essa foi uma extraordinária conversa pastoral. Foi uma conversa pastoral, porque toda vez que nós falamos sobre a nossa saúde como seres humanos, nós estamos numa conversa espiritual. E toda conversa espiritual deve ser também uma conversa que leva à dimensão da saúde integral da vida humana, do cuidado, do autocuidado, da oferta de cuidado e do coração aberto para receber cuidado. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que cuida. As figuras bíblicas para o nosso Deus são pai, mãe, que são figuras de cuidado, né? E a gente ter esse privilégio. Então, muito, muito, muito obrigado por essa conversa pastoral. Um beijo e até a próxima.